Bom dia, pessoal. Feliz ano novo aí para todos. Como o Gianta reforçou, acho que foi um ano bem difícil aí para todo mundo. Acho que esse ano se inicia também com uma perspectiva não tão otimistas para os mercados, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, falando um pouco sobre os fundos, dezembro foi um mês bem positivo para os nossos fundos. Os PMacro subiu um pouco acima de 3%, o Macro Plus subiu 5,40, se não me falha a memória. A gente teve ganhos bem diversos assim nas duas principais teses que a gente carrega, com uma adição de uma terceira tese ao longo do mês, né? Quais são essas teses? Começando pelo cenário externo, eh, uma tese que a gente chama de excepcionalismo americano barra Trump. O que que significa isso? É esse crescimento muito forte da economia americana, que vem se reforçando ao longo dos últimos meses, e que se reforça com a chegada do Trump, tá? Eh, de Ao mesmo tempo incentivando a atividade com riscos de inflação. A gente vinha expressando isso, com um misto de posições compradas em bolsa, né, e tomadas em juros nos Estados Unidos, e também recentemente com posições compradas em dólar contra uma série de moedas, principalmente contra o euro, mas também o que a gente adicionou ao longo das últimas semanas é um pouco de dólar contra o peso mexicano e contra o yuan chinês. São posições que a gente carrega também até hoje. Uma posição nova que a gente adicionou, que é um tema diferente desse de excepcionalismo americano, é uma posição tomada em juros do Chile. Tá? A gente vê o Chile como uma economia que fez bastante estímulo, principalmente monetário, fiscal lá atrás, mas muito monetário. O Chile foi o país que mais caiu juros, e uma economia que vem dando sinais de reaceleração na ponta, algum nível de preocupação com a atividade e inflação. Então a gente viu montando posições tomadas em juros no Chile, que contribuíram super bem com a performance em dezembro. São posições que a gente ainda gosta bastante. O outro grande tema que a gente vem carregando, e eu vou depois falar um pouco sobre como é que a gente está olhando para frente, é essa deterioração no quadro do Brasil, né? A gente vê dois temas em paralelos nessa deterioração brasileira que se autoalimentam. De um lado, a deterioração do cenário monetário, ou seja, o Banco Central precisando subir mais juros, e do outro, um fiscal que vem sendo deteriorado constantemente. Essas duas coisas não são isoladas, né? Eu acho que uma das razões do Banco Central precisar subir juros bastante é esse fiscal que vem influenciando a atividade recorrentemente, como a gente acabou de falar. E, por outro lado, essa política monetária mais dura acaba também contribuindo com o fiscal ao longo dos próximos anos aí na evolução da nossa dívida PIB, tá? Eh, Falando nisso, o que que a gente vem carregando? A gente vem carregando posições vendidas em bolsa, comprada em dólar e tomadas em juros e tomada em inflação implícita no Brasil. Tive algumas mudanças disso ao longo do mês. A gente zerou a nossa posição tomada em juros, né, apostando na alta de juros, depois de uma reprecificação bem forte aí nas últimas semanas. A gente ainda acha que os juros que a curva precifica não é suficiente para trazer a inflação para a meta, como o Janta acabou de falar, e acha que o prêmio das inflações na curva ainda, ainda que seja alto, não é extraordinário. Então, a gente continua mantendo posições compradas em inflação implícita. A gente também mantém posições compradas em dólar contra real. Como o Genta falou, foi muito surpreendente a força da venda do Banco Central ao longo do mês de dezembro. Foi a maior intervenção num único mês da história do Brasil. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender o porquê o Banco Central fez isso, principalmente depois de ter surpreendido na parte monetária, né? O Banco Central subiu 100 bases, 1% na última reunião, e anunciou mais duas altas de 100 bases, ou seja, é como se de uma só tacada ele tivesse subido 300 bases. Então, ao você subir tanto assim, surpreender tanto o mercado na política de juros, você precisar intervir ainda no mercado de câmbio, na nossa visão, mostra que de duas uma. Ou essa alta de juros não é suficiente, né, para acalmar principalmente o mercado de câmbio, ou o que está influenciando o câmbio não é os juros mais, não é com os juros precisa subir, e sim a deterioração fiscal, que é de fato o que a gente acha. Tá? Então a gente continua com um cenário bastante preocupado com o Brasil. Tá? Eu acho que esse é o resumo, assim, começando a falar
prospectivamente pelo Brasil, a gente continua bastante preocupado. A gente não vê, é impressionante, depois de toda a deterioração que a gente teve no mês de dezembro, a inatividade do governo, em relação a isso. Se nos perguntassem há 2, 3, 4 meses atrás, o que aconteceria se o câmbio chegasse a 6, se o governo mudaria de postura, a gente com certeza diria que sim, e a gente vê nada nem perto disso, né. Eu acho que quando a gente vê as entrevistas recentes dos membros do membro do governo, Ministério da Economia, etcétera, eh, a gente ainda não vê o diagnóstico que a gente percebe, a gente não vê uma sensação, eh, de preocupação, assim, preocupação com o nível de preços, mas não preocupação com a dinâmica da economia brasileira. Eh, e a gente vê ainda uma discussão sobre: "Ah, a gente tem que, eh, explicar melhor o que a gente está fazendo, é um problema de comunicação, é um problema de percepção, etc." E não é um problema de percepção, mas que o mercado percebe muito bem o que está acontecendo. É uma deterioração muito forte da relação dívida-PIB nos próximos anos, e sem sinalização de que isso vai mudar. Quando a gente olha para a arrecadação, a gente está nos maiores níveis de arrecadação da nossa série histórica, e a gente não consegue nem estar perto de gerar um superávit primário, sem extraordinariedades. A gente tá brigando para estar um pouco abaixo, da linha do zero, mas com várias extraordinariedades que não se repetem no tempo. Então a gente tem hoje um déficit primário, não cíclico em torno de 1%, um poucos por cento, e isso com uma taxa de juros rodando num patamar muito alto. Isso, como o Genta falou agora há pouco, significa, numa média, a nossa relação dívida-PIB vai subir em torno de 4% ao ano nos próximos anos, e esse número vai subindo para frente, e a gente não vê o governo com qualquer sinalização de mudança nisso. Isso para a gente é insustentável ao longo do tempo, então a gente tem um ambiente que a gente fica bastante preocupado. Dito isso, a gente vem expressando nossas posições, somente na parte de inflação implícita, tomada de inflação implícita, acho que é o grande prêmio de risco do Brasil, né, você eventualmente materializa essa deterioração fiscal via uma inflação mais alta, via posição de câmbio. A gente diminuiu a posição de câmbio dado o volume de intervenção do Banco Central, mas a gente mantém uma posição comprada em dólar. Via posição vendida em bolsa, a gente também diminuiu bem, dado a queda recente. A gente acha essa deterioração não é uma linha reta, né? Acho que quando a gente olha uma proxy do que foi 2015, por exemplo, você tem movimentos de zigue-zague ao longo do tempo, então a gente vem diminuindo um pouco a posição para ter bala, para voltar a aumentar essa posição se a gente achar necessário. E o que a gente adicionou foi uma posição tomada em CDS, né, que é o prêmio, é o seguro que você paga sobre a dívida brasileira, por acreditar que, dada a deterioração de venda das reservas internacionais do Brasil, você vai ficando mais inseguro na margem, né? Se de fato você segurou o câmbio via venda de dólar, você vai piorando a sua capacidade futura de pagamentos, né? Só lembrando que o Brasil vendeu praticamente 8% da sua reserva líquida em um único mês, né? As pessoas às vezes se confundem e falam: "A gente tem 370 bi de reserva", é verdade, mas a gente está numa posição de swap cambial em cima disso. Então, quando a gente olha a reserva líquida, que é a reserva cambial menos os swaps, o Brasil vendeu quase 8% das suas reservas em um único mês. É uma venda muito forte, não tem referência histórica disso. Acho que falar que teve um fluxo de saída em dezembro, foi um fluxo muito grande mesmo, mas historicamente sempre acontece isso, e a gente ainda tem uma dificuldade de entender eh, qual foi a razão do Banco Central ter feito essa intervenção nessa magnitude, principalmente depois de ter subido os juros de forma tão forte. Então, acho que isso deteriora ainda para frente o nosso quadro, tá? Então, falando de Brasil, reforçando, a gente continua com a posição pessimista, a gente não acha que vai ser uma linha reta, mas a gente não vê qualquer sinalização do governo de mudança de rota. Então, o que para a gente implica é que vai precisar deteriorar ainda mais para que o governo possa reverter essa rota. Então, a gente mantém, como eu falei, uma posição comprada em dólar contra o real, mas menor. A gente tem uma posição vendida em bolsa também menor. A gente tem uma nova posição que a gente adicionou no meio do mês, tomada em CDS. A gente zerou a posição
tomada em juros, né, apostando na alta dos juros, e mantém uma posição comprada em inflação implícita, por achar que a inflação é o grande seguro, é a grande proxy da nossa capacidade de pagamento de dívida ao longo dos próximos anos. No cenário externo, a gente mantém a nossa posição tomada em juros longos nos Estados Unidos, a gente diminuiu marginalmente, a gente acha que é uma economia americana muito forte, e com as possibilidades que o Trump apresenta ao longo das próximas semanas, eh, os riscos para essa taxa de juros dos Estados Unidos de longo prazo, voltarem para a máxima é muito relevante. Então a gente ainda acha uma simetria muito grande. A gente também mantém as posições compradas em dólar, principalmente contra euro e yuan, e um pouco contra o peso mexicano. A gente zerou a nossa posição comprada em bolsas, americanas com ganho ainda ao longo do mês de dezembro. Por mais que a gente tenha um cenário construtivo para a economia americana, para a atividade americana, para os lucros das empresas, assim, é importante lembrar que mesmo no eventualmente se discutir um cenário de alta de juros de novo nos Estados Unidos, tanto as economias, tanto as famílias americanas quanto as empresas estão muito desalavancadas, é um quadro muito positivo, mas o nível de preço já é muito mais desafiador hoje em dia, tá. E a gente acha que no curto prazo a gente pode ter notícias piores, né, eu acho que vai ter muita, fricção, muito anúncio do Trump, ao longo das próximas semanas, que pode acabar gerando fricção para a bolsa, e gerar oportunidades melhores de voltar a ter posição comprada, então a gente zerou a posição comprada em bolsa americana. E como eu falei, a gente adicionou uma posição nova, um tema diferente, que é essa posição tomada em juros no Chile, que a gente acha que tem tanto incentivo do cenário externo, né, de juros mais altos no mundo, né, como eu falei, o juros americano não para de abrir, o juro longo da Inglaterra, por exemplo, voltou a fazer novas máximas, eh, voltou acima do nível lá da Liz Truss, né, que para quem lembra foi um momento histórico na Inglaterra, como principalmente pela dinâmica da economia chilena, que vem apresentando um quadro mais forte de atividade e mais preocupante de inflação. Então a gente acha que é um trade que faz bastante sentido, eh, no geral. Acho que é isso de uma forma geral, eu volto aqui se tiverem alguma dúvida. Obrigado a todo mundo e de novo um feliz ano novo para todos.